Quarta-feira, 28 de dezembro, o TV Notícias começa agora e tem muita informação para você. Boa noite. Hoje você acompanha os detalhes da nomeação do professor Valder Stephen Jr. como reitor da UFO pelo ministro da Educação em Brasília. Empresários da construção civil apostam na retomada do crescimento do setor em 2017. Como as pessoas reagiram ao reajuste anunciado de 7% no valor do salário mínimo. Fogos de artifício aumentaram as vendas e também os riscos às vésperas da virada do ano. Lotéricas cheias. Ninguém quer perder a chance de se tornar um milionário com a Mega Sena da virada. Tem muito mais no TV Notícias desta quarta que está só começando. Ontem, nossa equipe acompanhou a nomeação do professor Valder Stephen Jr. ao cargo de reitor da Universidade Federal de Uberlândia. A nomeação foi assinada pelo ministro da Educação na capital federal. E os detalhes você acompanha na reportagem de Lucas Cardoso e Gislene Rodrigues. Participaram da cerimônia de posse o secretário de Estado da Educação, Mendonça Filho, autoridades políticas e do Ministério da Educação, familiares e uma comitiva de 22 pessoas da comunidade acadêmica formada por professores, técnicos administrativos e estudantes. O reitor Valder Stephen Jr. tem 40 anos de docência e conta que está feliz e satisfeito com a oportunidade de representar a UFO. O importante é agora olhar o futuro, né? Identificarmos as melhores oportunidades para que a gente possa fazer a universidade avançar rapidamente. E sempre num clima democrático, num clima de paz, né? Num clima de uma convivência saudável entre todos, para que a gente possa construir aquela universidade que todos temos sonhado. No discurso de posse, Valder agradeceu os colaboradores da campanha e falou sobre algumas iniciativas importantes para a universidade, como a internacionalização, a qualidade do ensino em todos os níveis, o incentivo às atividades de extensão, a continuação da obra do Hospital de Clínicas da UFO e a preocupação com a reintegração de posse da área do Campus Glória. Espero que a gente consiga, de fato, dentro do tempo que a gente tem, poder fazer o melhor possível para a universidade. O vice-reitor Orlando Mantesi diz que é um privilégio e um grande desafio representar a Universidade Federal de Uberlândia a partir de janeiro de 2017. É um desafio enorme, é um privilégio poder participar como parte integrante, como parte da comunidade que enfrenta, reconhece esse desafio. A expectativa é que a próxima etapa da posse aconteça em Uberlândia no dia 4 de janeiro, a partir das 8 da noite no Acrópole. Uma sessão solene promovida pelo Conselho Universitário e presidida pelo reitor em exercício Eduardo Nunes. O evento vai ser aberto ao público. Sessão solene do Conselho Universitário da Universidade Federal de Uberlândia é a consagração do processo de escolha do reitor da UFO, que se inicia lá atrás com a consulta eleitoral, em seguida com a reunião do Conselho Universitário que escolhe a lista tríplice, com a nomeação que ocorreu no último dia 22 de dezembro, com a posse hoje aqui no MEC e finalmente com a posse na UFO no próximo dia 4. O aluno do curso de Direito, Marcelo, ajudou a chapa em Nova UFO no período de campanha e gostou de participar da solenidade. Ter acompanhado esse trabalho desde o início nos motivou a estar aqui e acompanhar esse momento tão importante aí para a universidade. A posse do professor Valder aqui na UFO está programada para acontecer no início da próxima semana. Ele mesmo nomeia o vice e os pró-reitores que vão compor a gestão 2016-2020. O ano termina e vários setores fazem um balanço da atuação no mercado e do faturamento para a construção civil. A economia mineira apresentou resultados positivos em 2016. Os empresários agora esperam que essa tendência para a compra de imóveis deve ser mantida até o primeiro semestre do ano que vem. No período de janeiro a setembro deste ano, a construção civil perdeu 16.795 vagas com carteira assinada. A retração é de 12,48% nos últimos 12 meses. À medida que esses pacotes que saiu agora recente do governo federal e a economia do país vai melhorando, a gente consegue ter um desempenho melhor do mercado imobiliário
e esses empregos irem retornando e diminuindo esse déficit de desemprego no nosso setor. O metro quadrado teve um aumento de 7,87% nos primeiros 11 meses de 2016. Hoje, o custo da mão de obra representa quase 55% do custo total de um empreendimento. Também este ano, muitas construtoras, para vender o que restava dos lançamentos imobiliários, recorreram aos feirões, com descontos especiais e financiamento no programa Minha Casa Minha Vida. O padrão super econômico, ele é mais ou menos 50% do mercado, né? Que é os imóveis de R$200 mil, né? Para baixo de R$200 mil. Que são os imóveis realmente para baixa renda, eles têm o incentivo do programa Minha Casa Minha Vida, né? Então o financiamento para eles é mais generoso, né? Inclusive tem uma parte desse financiamento que ele pode ser até subsidiado pelo governo federal. Então é um mercado maior que vendeu bastante, mas mesmo assim lançou-se menos do que o que vendeu no super econômico. De acordo com os especialistas, 2016 foi um ano muito bom para se comprar um imóvel. Uma tendência que deve se manter até o primeiro semestre do ano que vem. A partir daí, os preços deverão ser realinhados, segundo os empresários do setor. Já em 2017, a construção civil deve apresentar uma lenta recuperação diante das dificuldades econômicas. Para 2017, os números de nossas pesquisas e de tudo que estamos acompanhando, já prevê uma melhora, chegando até 0,6% do PIB da construção. Os últimos dias têm sido predominantemente de sol no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com chuvas em alguns horários do dia. E assim deve continuar até a virada do ano. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira. Em Uberlândia, o sol aparece tímido entre nuvens. A máxima prevista é de 32 graus e a mínima de 20. Pode chover à tarde e à noite. Como fica o tempo em outras cidades da região, você confere no mapa. Em Araxá, sol com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva no fim do dia. A máxima é de 29 graus e a mínima de 19. Em Campina Verde, o dia não vai ser diferente. Aumento de nuvens e possibilidade de chuva ao longo do dia. A temperatura fica entre 22 e 33 graus. Em Patos de Minas, pode chover no período da tarde. Pela manhã, sol com aumento de nuvens. A temperatura prevista é de máxima de 31 graus e a mínima de 17. Em Frutal, a temperatura fica entre 20 e 31 graus. Clima agradável, mesmo com sol pela manhã e possibilidade de chuva à tarde. No próximo bloco, como as pessoas reagiram ao reajuste anunciado de 7% no valor do salário mínimo. E o que tem acontecido com o preço dos alimentos. O TV Notícias volta já. Ano que vem começa com um reajuste no valor do salário mínimo, 7%. Esse é o percentual que foi definido pelo governo. A novidade agradou algumas pessoas. Achei bom, achei que foi um salário bom. É coisa boa, vai melhorar bastante, né, para os aposentados. A variação do valor do salário mínimo representa a inflação apontada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Existe hoje um gatilho, uma regra salarial que define que o salário mínimo de 2017 ele vai ser a inflação de 2016, de um ano antes, e o PIB de 2 anos antes, né? Porque o PIB você demora um pouco mais para apurar qual foi o resultado. Portanto, você fecha 2017 o salário mínimo, como 2015 foi negativo, né? Você acaba fechando exclusivamente com a inflação, que deve fechar esse ano aí por volta de alguma coisa entre 6,8% e 6,9%. O reajuste no salário mínimo é de 7,48%. Então, hoje o valor, que é de R$ 880, vai passar para R$ 945,80. Essa é a realidade, né? Se está conseguindo garantir a inflação, está ótimo, porque nós temos aí um contingente de desempregados ainda muito elevados e, eventualmente, reajustes acima da inflação nesse tipo de conjuntura poderia servir como incentivo para demissões maiores. Tem gente que gostou de saber sobre o reajuste, mas acredita que o valor deveria ser maior.
Pra falar a verdade pra você, tanto faz como tanto fez, que as coisas já subiu o dobro, né? Não vai adiantar quase nada, e reclamar também não vai adiantar nada, né? Porque eles não vai passar disso aí. Mesmo com um pouco a mais de dinheiro no bolso, a recomendação nesse momento de crise econômica no país é economizar. Cautela, critério no uso do dinheiro. Vale as dicas aí do especialista, com pouco ou muito, se der para poupar, esse é sempre o melhor caminho. E mais uma vez, o salário mínimo não teve o aumento esperado por muitos brasileiros. Belo Horizonte cedia a partir de segunda-feira o 2º Congresso Mineiro de Gastronomia, Hospitalidade e Turismo. O evento promovido pela Frente da Gastronomia Mineira discute as tendências para quem vive deste setor. A gastronomia se tornou um pilar importante da nossa economia. E na reportagem a seguir, vamos entender um pouco desta ciência e por que ela caiu no gosto dos brasileiros. Alta gastronomia, comida bonita de se ver, ingredientes diferenciados, porções pequenas e caras. Muita gente quer, mas poucos conseguem pagar. E quando se acrescenta a palavrinha gourmet, aí é que a distância entre a boca e o bolso fica maior ainda. Eu acredito que é por causa da moda, né? Hoje o tema está em alta, então as pessoas têm se interessado muito por isso e o mercado, por sua vez, também aproveita o interesse das pessoas e acabam precificando um pouco mais o tema gourmet. Fred Trindade é nome conhecido, chefe premiado, estudou muito para chegar aqui. Na cozinha, une ingredientes comuns a técnicas e segredinhos de bons cozinheiros. O costelão, bem popular e acessível, vira costelão gaúcho parrilheiro prensado. O cliente vai pagar R$ 72 por este prato. O grande diferencial é esse. Quando a gente braseia, ele vai cozinhar por completo. E aí depois a gente desfia ele, tira toda a fibra. E depois nós remontamos isso com o próprio caldo, gelatina e prensamos isso. Então nós temos um costelão super prensado, cheio de sabor, úmido, do jeito que a gente acredita que o nosso cliente vai gostar. Ô Fred, mas prato caro assim para nós brasileiros tá difícil de pagar. Será que não dá para ficar mais popular? A gente tem participado muito de feira de rua e, por exemplo, esse costelão a gente vende ele como um sanduíche. Ele é muito conhecido nos Estados Unidos como brisket, né? Então a gente consegue transformar também essa alta gastronomia numa gastronomia de rua. Peraí, o Felipe falou que a ideia de gourmet é subjetiva, pessoal. Já o Fred garante que o segredo dele é agregar valor a qualquer preparação. Então a receitinha da vovó, aquela comida gostosa que só nossa mãe faz, é gourmet, horas. É sim. A intenção que o cozinheiro deposita nesse prato para ser interpretado pela pessoa que vai comer. Então, o gourmet, ele vem acompanhado de toda essa combinação, de toda essa intenção, de toda a história que vai para o cliente. Ele não come só o prato, né, da comida em si, ele come toda essa história que está envolvida nesses insumos que chega dessa forma aqui no prato para a gente. Acho que tem que ter criatividade, tem que ter carinho, né? Tem que dispor de uma emoção em cima do prato que você está fazendo e tentar usar os produtos mais frescos que você tiver acessível no supermercado, né? Esse é um dos grandes segredos. Vamos imaginar um arroz com feijão, com bife, uma batata frita, alface e tomate. Isso pode ser gourmet? Pode. Vai do carinho com que você vai montar o seu prato. De repente você coloca isso num aro, faz uma decoração mais bonita, pensa nesse acabamento que você quer impressionar alguém. E isso sim é uma gourmetização da sua comida. Você transforma o simples numa coisa original e com uma intenção de agradar. Isso sim pode ser gourmet. Acho que com esses conceitos todos, com esse aprendizado que a gente teve com o Fred, com o que o Felipe colocou, a gente dá para rever o conceito de comida gourmet, de comida chique e sofisticada. Agora o desafio é para você, aí em casa, de fazer um prato bacana e receber os amigos da família, né, Cida? Com certeza. Tem acontecido algo no comércio de frutas e verduras que nem mesmo os produtores conseguem explicar. Nós sabemos que os preços costumam variar de acordo com a oferta e a procura. Só que os valores estão bem abaixo daqueles praticados meses atrás e tem pouca gente para comprar. Isso foi constatado por nossa equipe, que foi até a Central de Abastecimento de Uberlândia e a uma feira livre também. Abobrinha, jiló, quiabo, chuchu.
e tantos outros que sempre estão na mesa dos brasileiros, mas ultimamente em menor quantidade. Fábio conta que trabalha no local há 32 anos, destes os últimos 6 como comerciante. De lá para cá, nunca viu uma fase tão complicada para as vendas. Caiu bastante, tanto ruim para quem está comprando, tanto para os produtores, que a queda foi muita e como na roça anda caro, as coisas, os adubos, essas coisas, então estão sentindo na pele. E a produção foi muito elevada em vista dos anos anteriores. E não foi só ele que notou. De acordo com o orientador da central de abastecimento, a procura de produtos em dezembro foi muito menor do que no mesmo período do ano passado. Nós temos verificado uma retração na demanda aqui da Ceasa de Uberlândia em torno de 40%, se comparado a dezembro de 2016 com igual período do ano passado. E a baixa procura ocorre apesar dos preços melhores. Um exemplo dado por ele é o da caixa de uva do tipo Niagara, que deveria ser vendida por aproximadamente R$ 80. Está sendo vendida em média por R$ 40. Um outro exemplo é o do mamão, que teria o preço normal da caixa de aproximadamente R$ 70 e hoje é vendida pela metade do valor. São frutas típicas de final de ano, deveria estar na casa de R$ 80 a R$ 90 e o preço médio hoje na Ceasa de Uberlândia é de torno de 35 a 40. Quer dizer, está um preço bom para o consumidor final, mas é um preço assim ruim para quem vende essas mercadorias, principalmente o produtor, que amarga sérios prejuízos por causa disso. Robson também trabalha no local há vários anos. E ele até tem uma explicação para a baixa procura, apesar dos preços melhores. Tudo em virtude na verdade, dessa crise que nós estamos atravessando agora. Porque o pessoal até quer comprar, porém o dinheiro não está dando. E tem-se prioridades, a gente entende. Mesmo com preços menores, o vai e vem nas feiras está cada vez menor. E aí a dona de casa tem que dar aquele jeitinho, ter um jogo de cintura, para poder levar tudo que precisa para casa. Joga o que está na época, né? O que está mais barato, deixa de um que você gosta para comprar o que está mais em conta. E assim, igual no supermercado também, do mesmo jeito. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta em instantes com mais informações para você. Tradicionalmente faz parte das festas de Natal e Ano Novo a queima de fogos de artifício. Tudo fica mais bonito e colorido, mas cuidado, desde o momento da compra, passando pelo armazenamento do produto, a queima durante as comemorações. Faltam poucos dias para o céu ficar assim em várias partes do Brasil. Os fogos enchem as noites de festas do fim de ano com brilho e emoção. Evandro, conhecido como Vandim, trabalha com comércio de fogos de artifício há mais de 40 anos e já se acostumou com a grande procura nesta época. Ele acredita que nesse ano haverá um aumento de 5% das vendas comparando ao mesmo período do ano anterior. Na nossa região aqui, a região sul, sudeste, a gente vende muito mais na época do final do ano do que nas festas juninas. Chega até a vender mais ou menos 100% a 150% a mais do que na época do meio de ano, nas festas juninas. Na parede do comércio, certificado e alvará que permitem a venda de fogos. A comercialização é feita de acordo com a quantidade de pólvora e perigo oferecido. Para a gente ter essa autorização, a gente tem que ter a autorização da Prefeitura Municipal, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e também do Exército. Todos esses órgãos são os fiscalizadores. Por aqui também há aqueles produtos queridinhos do público e que mais vendem. De acordo com o Blaster Pirotécnico, o fim de ano é a melhor fase para a venda deste tipo de produto, principalmente nas regiões sul e sudeste. Chega até a vender mais ou menos 100% a 150% a mais do que na época do meio de ano, nas festas juninas. Se é comum a queima de fogos nesta época do ano, são comuns também os acidentes envolvendo esta queima. O número de pessoas com queimaduras nos hospitais aumenta consideravelmente neste período. Durante esse período, os acidentes chegam até a duplicar a quantidade de acidentes. Ainda segundo o aspirante, os ferimentos provocados durante a queima de fogos são variados, em alguns casos, gravíssimos. Na hora de fazer o uso dos produtos, todo cuidado é pouco. A gente recomenda que se compre esses materiais em lojas credenciadas, em lojas especializadas. Não apontar aglomeração de pessoas, evitar apontar também o foguete para fiação elétrica, não reutilizar aquele fogo de artifício que falhou inicialmente, então não reutilizar esse fogo de artifício. São algumas orientações que a gente passa.
Faltam poucos dias para quem quer fazer aquela fezinha, a melhor delas, ou pelo menos a que garante ao apostador o maior prêmio pago pela Caixa Econômica Federal, a Mega Sena da Virada. Tem muito sonhador, aspirante a milionário por aí, mas para que esse sonho se torne realidade, o primeiro passo é jogar. Logo pela manhã, muita gente aguardava o atendimento na lotérica no bairro Nossa Senhora Aparecida, e a maioria por aqui veio mesmo para tentar a sorte. Afinal de contas, daqui pode sair o ganhador que vai faturar o prêmio de mais de 200 milhões de reais. O senhor Geraldo acordou cedo, certo de que pode levar essa bolada. Eu pensaria primeiro nos meus filhos, né? Fazer uma divisão para cada filho e depois fazer alguma coisa para aqueles que necessitam. Há 22 anos, Orseni é proprietário desta lotérica e conta que o movimento às vésperas do Réveillon aumenta consideravelmente. Em 2015, muitos sortudos que registraram jogos por aqui levaram a quina do prêmio da Mega Sena da Virada. A maioria apela mesmo para a sorte. Tem aqueles que jogam o ano inteiro. Outros fazem a fezinha só no fim do ano. O que poucos sabem é que tem alguns detalhes que fazem a diferença. O que caracteriza agora na Mega Sena da Virada são pessoas que nunca jogaram, pessoas que, devido ao prêmio, devido a uma forma de ser, né, no último dia do ano, querendo sonhar com um valor alto, né, essas pessoas vêm à loteria para jogar e às vezes nem sabem como fazer, se é 6 números, se é 4, se é 5, então normalmente a gente toma um tempo assim para poder explicar a essas pessoas como fazer, mas isso acontece. Outra característica também que acontece são um grupo de pessoas que se reúnem para fazer jogos maiores, né, aumentando a possibilidade de acerto. As lotéricas federais vão receber as apostas até às 2 da tarde, no horário de Brasília, do dia 31 de dezembro. O sorteio será às 8 da noite do mesmo dia, podendo fazer com que alguns brasileiros comecem o ano novo de uma forma bem diferente. Pretendo ganhar, né? Vamos ver se vai dar para ganhar. Distribuir para a família primeiro, né? Curtir a vida, né? Passear, onde eu nunca fui, né? Gente, mas é muito dinheiro, a gente não faz nem ideia do que faria. Às vésperas da virada do ano, tem muita gente planejando o que vai fazer ou pelo menos o que pretende para 2017. É sempre a mesma coisa: começar uma atividade física, controlar melhor as finanças e como se dar bem na escola ou no trabalho. Mas o ideal mesmo é planejar e cumprir. Quem vai falar mais com a gente sobre isso, sobre esses planos para o ano seguinte e a realização deles, é a coach e também terapeuta sistêmica Fabiana Rodrigues, que está aqui no estúdio com a gente. Fabiana, muito obrigado pela presença aqui hoje. E a gente já fala sobre isso, quer dizer, finalzinho de ano. Tem muita gente já fazendo planos para o ano que vem. É como aquela história: eu vou começar a atividade física sempre na segunda. Agora é sempre no primeiro dia útil do ano. Como é que funciona isso? Realmente a gente é assim? Não tem jeito de mudar? Sim, todos nós somos assim, né? E qual é a diferença de fazer o novo, de olhar para tudo isso e falar assim, eu consigo, né? É esse planejamento, mas desde que esse objetivo seja claro e que seja real, que a pessoa realmente gostaria de falar assim, uau, hoje eu vou acordar, né? E vou seguir rumo ao meu objetivo, à minha meta. E assim, uma pergunta muito clara e assim, que às vezes as pessoas não sabem, qual é a sua missão de vida, né? Qual é a minha missão de vida? O que me faz todos os dias levantar de manhã e falar assim, vou em rumo a essa direção, a essa missão de vida. Porque quando você tem uma missão de vida clara, tudo flui. Então, assim, tudo fica mais fácil. E aí fala assim, nossa, mas eu não sei qual é a minha missão de vida. É você estar em paz naquele lugar, naquele momento. É viver o presente. Porque muitas pessoas fazem objetivos que não são reais, que não são claros, né? Então, a primeira dica, clareza no objetivo. É como se, tipo assim, eu posso almejar algo que eu sei que está ao meu alcance, dentro das minhas possibilidades. Não é também dizendo que eu não seria capaz, ou pensando assim, eu não vou ser capaz de passar num vestibular, por exemplo. É acreditar sim em você, mas dentro daquela possibilidade, ou seja, eu estudei ao longo do ano, então eu tenho capacidade. Tem que ser tudo dentro de um mundo real também, para não criar muita expectativa e depois não conseguir realizar? Sim, tem que ser. E essas metas, ela é diária, né? Então, um exemplo, vai passar no vestibular. O que eu tenho que fazer todos os dias? Estudar pelo menos um tempinho, você dedicar, falar assim, todos os dias eu vou estudar 5 minutos.
minutos. Então, estudou 5, eu consigo mais 10. Você vai pontuando isso para não frustrar. Porque, assim, se você fala assim, eu quero passar no vestibular, então, assim, eu quero comprar um carro. Quanto esse carro vai custar? Em quanto tempo eu preciso comprar esse carro? Tem que ter essa clareza, né? Falar assim, não, eu quero um carro de 30 mil reais. Ok. Em qual data? Colocar a data, isso é importante. E qual que é a diferença, né? Você visualizar isso todos os dias, ou pelo menos semanal. Então, assim, eu acordo de manhã, qual é a minha clareza desse objetivo? E o segundo, qual é o meu propósito, né? E estabelecer isso. E o terceiro, ficar claro realmente o que eu quero, quando eu quero, em quanto tempo, né? E assim, qual que é o óbvio? Fazer aquilo, começar. Então, assim, às vezes as pessoas na dieta, né? Ela faz a primeira semana bem, a segunda ok, a terceira beleza. Aí tem uma festa. Aí na festa ela fala assim, ah, já comi mesmo? Dane-se a dieta, né? Eu não sou capaz mesmo. Não, é parar e falar assim, hoje eu extrapolei, hoje eu não consegui. Mas recomeçar amanhã e pensar as 3 semanas que foi de positivo, né? Porque geralmente as pessoas, quando fura a dieta ou quando fura uma meta, ela fala assim, ah, não sou capaz. Ela se sente liberada para comer mais, para fazer tudo de errado, né? E é aquele momento ali de parar e falar assim, não, eu sou capaz, eu consigo, eu quero, né? Essa meta é importante para mim. E ser essa clareza mesmo, porque às vezes a pessoa tem um objetivo que não é dela, que realmente isso não é da alma dela, né? Que isso não grita, que não está no sistema dela. E aí ela fala assim, nossa, mas realmente, eu sou incapaz, eu não consigo nada. E não é assim. E sempre pensar que tudo que você se programa, o que você planeja, você vive em sociedade, você não vive sozinho. Então, assim, eu quero planejar algo, mas que seja positivo para mim, para minha família, dentro do meu círculo de amizade. A gente tem que pensar um pouco disso também para a gente viver melhor, ser mais feliz, principalmente fazer um 2017 muito melhor. Exatamente, porque assim, é o seu sistema familiar, né? É a sua base. Quando você fala assim, vou fazer uma meta, um exemplo, uma viagem, né? Essa viagem vai ser sozinha, vai ser com a família, as pessoas que estão ao seu redor, né? Vai participar desse seu objetivo e deixar claro para as pessoas, né? E falar assim, ó, eu tenho uma meta e eu quero a ajuda de vocês para estar me cobrando, né? Exatamente isso. Fabiana, muito obrigado pela presença aqui hoje. Com certeza foi muito esclarecedor para quem está em casa em relação ao planejamento de 2017. Muito obrigada. Muito obrigado. E assim a gente encerra o TVU Notícias de hoje. Uma excelente noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã às 7 da noite. Um abraço e até lá.